O tema que eu queria conversar hoje chama-se o poder da atitude, né? Quantos aqui já falaram assim, na segunda-feira eu começo uma dieta? Não precisa levantar a mão, não precisa se comprometer, né? Não precisa levantar a mão também, mas você falou, não, segunda-feira eu começo, e não começou. Responda só para você mesmo, para não dar, né, não incriminar. Alguns que começaram, não, eu paguei a mensalidade da academia, né? Paguei e fui no primeiro dia. E aí não foi mais. Não precisa responder também, né? Mas você deu o primeiro passo, foi lá, pagou, por mais que você não tenha ido o resto do mês, mas você fez, tomou uma atitude. Mas quem sabe não foi uma atitude tão intensa, assim, tão forte, para que você pudesse continuar fazendo. E eu queria falar um pouco sobre atitude, justamente sobre o poder de uma ação, sobre o poder de nós termos uma atitude. Quando a gente fala sobre atitude, envolve algumas outras coisas, que normalmente estão ligadas a nós não fazermos alguma coisa. Existe uma palavra, que eu acho que você já deve ter ouvido com certeza em algum lugar, mas chamada vitimismo. Quem já ouviu falar sobre vitimismo? Muitas vezes nós agimos de forma vitimista, para não tomar uma atitude. Quando nós agimos de forma de vitimista, o que nós fazemos, temos a tendência de fazer? Ou de não fazer, né? Primeiro é de não tomar uma atitude. E segundo é de botar a culpa em tudo e em todos. Para provar que por você não fez o que eu não fiz, porque a culpa é das estrelas, a culpa é do sol, a culpa é da lua, é porque o presidente é esse, porque o deputado é aquele, porque a escola tem esse problema, a educação é daquele outro jeito. E aí eu vou buscando argumentos para justificar o porquê eu não estou fazendo. Então, ser vitimista é dessa forma. Você sempre é o patinho feio da história e a culpa é de todo mundo e nunca minha. Né? Isso é ser vitimista. Né? Porque ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, a oportunidade só vem para o outro e nunca para mim. Então isso é ser vitimista. Isso normalmente acontece quando eu não consigo tomar uma atitude, ou eu não quero tomar uma atitude e eu quero justificar o porquê eu não estou tomando essa atitude. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e eu sempre falo isso, eu sempre estou conversando com uma pessoa, eu não falo o nome porque a gente não precisa expor as pessoas, só quero a situação em si. Tem algum canal que está chiando aí, só desligar. E eu estava falando com essa pessoa ontem, e ela falou assim para mim, pastor, não, ano que vem eu vou começar, acho que é estudar, que ele falou para mim. Não lembro, ele falou alguma coisa assim, ano que vem eu começo a fazer isso. E eu falei assim, por que ano que vem? Não, porque ano que vem assim, assim, assim. Daí eu falei assim, lembra que esses dias atrás eu falei uma coisa, eu falei assim, qual é a melhor época para se plantar uma árvore? E aí algumas pessoas falaram assim, é amanhã, é depois, é hoje. Eu falei, era 5 anos atrás, porque ela já estaria dando fruto agora. Eu falei, lembra que eu falei isso para você, para gente? Eu falei, é verdade. Falei, então, você não plantou 5 anos atrás, então planta agora. Porque ano que vem ela já vai estar grande, ela já vai começar a dar fruto. Se você pegar uma árvore enxertada, você vai já começar a ter frutos no primeiro ano. A nossa tendência é gerar uma falsa expectativa, uma falsa sensação de compromisso na mente. Falar assim, não, ano que vem eu vou começar. Segunda-feira eu começo uma dieta. Segunda-feira eu vou para a academia. Segunda-feira eu começo a estudar. Segunda-feira isso, segunda-feira aquilo. Nós geramos na nossa mente uma falsa sensação de compromisso. E essa falsa sensação de compromisso nunca vai te levar a tomar uma atitude de verdade. E aí nós entramos no lugar do vitimismo de novo. Não, porque foi por causa disso. Eu me atrasei, aconteceu isso, choveu. Né? Às vezes eu brinco com as pessoas e falo assim, vamos lá em tal lugar, vamos. Se não chover, não fizer sol, não ficar nublado e não ventar, nós vamos. Sabe, é aquela sensação assim, não, eu estou assumindo um compromisso, mas na verdade eu não estou. E aí nós, às vezes, queremos falar, Deus, por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não atende a minha oração? E a palavra diz assim, esforça-te que eu te ajudarei. Faz que eu faço, age que eu também vou agir. Na Bíblia você sempre vai ver promessas condicionais que elas só vão acontecer mediante uma ação minha, mediante uma atitude minha. E se eu não tomar essa posição, não tomar essa atitude, nada vai funcionar, nada vai acontecer. Vai tudo ficar do mesmo jeito. Então, o primeiro ponto para a atitude, né, trazendo primeiro uma introdução sobre o que nós vamos conversar, é nós entendermos o que é isso. O que é ser vitimista, o que é tomar uma ação, o que é ter uma atitude, o que não é. E como eu e você agimos normalmente, ou nos enganamos, achando que estamos tomando uma atitude. Trazendo o cenário que a gente está vivendo agora, a gente vê muitas pessoas reclamando, porque perdeu emprego, claro, né, muitas coisas aconteceram, mas pessoas que às vezes perderam emprego, né, não estão enfiados em dívidas, em contas e tantas coisas, né, e falam assim, não, mas a culpa é do Covid, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas na maioria das vezes, quando nós falamos da questão financeira, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa, por má administração.
né? Inclusive, se você quiser algumas orientações, nós temos pessoas boas aqui que fazem cálculos e dão orientações. Tem o Fabiano, que já foi gerente de banco, tem o Felipe, cadê o presbítero Felipe? Está, acho que trabalhando lá dentro, que também dá orientação de financeira. Então, nós estamos aqui para ajudar. Você está com esse problema, não tem como resolver. Só que na maioria das vezes, quando entramos em qualquer problema, normalmente não é por causa do outro, é por causa de nós mesmos. Quando nós entramos em algumas situações, esses dias eu falei isso para alguém e a pessoa não concordou comigo, e eu não me importo com isso. Mas a maioria das situações que eu e você nos encontramos e que nós estamos, é por conta das nossas escolhas. É por conta da má administração do nosso tempo, é por conta da má administração financeira, é por conta de várias más administrações. E aí nós entramos em situações e aí nós culpamos A, culpamos B, culpamos C. Mas, na verdade, nós deixamos de tomar uma atitude. De falar, quem sabe, um não na hora que devia falar, na hora de falar um sim quando devia falar, na hora de ficar quieto na hora que devia ficar. Então, na maioria das situações, nós somos os culpados de todas as situações. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para tomar uma atitude é reconhecer a minha situação, é reconhecer como eu estou. E baseado nisso, nós vamos melhorando e nós vamos aí entrando em alguns lugares. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós vamos ver, vamos falar sobre uma pessoa na Bíblia, que você só vai ver ela sendo mencionada em um livro da Bíblia, em um único capítulo, em 2 versículos. Só, você nunca mais vai ver falar ele da Bíblia. Por que eu trouxe essa palavra, estou trazendo isso aqui? Porque já faz muito tempo que eu queria falar sobre isso, mas não tinha achado um momento. E aí, como eu tinha que ministrar hoje, eu comecei a perguntar para Deus, o que eu vou falar, que nós vamos conversar? E aí me veio esse texto, me veio novamente essa ministração, porque nós ficamos preocupados às vezes com, eu não vou dizer fama, mas com a intensidade de um ministério, com a intensidade que nós temos que gerar num ambiente, com a intensidade ou o impacto que nós queremos gerar numa nação, num movimento. Ficamos às vezes preocupados com a intensidade do que tem que acontecer através das nossas vidas, achando que temos que ser famosos, que temos que ser ricos, que temos que ser tanta coisa. Para gerar barulho, para gerar conotação, para gerar like no YouTube, para gerar like no Instagram, em tudo quanto é lugar. Esse não é o propósito. Quando eu li esse texto, eu vi que realmente nós não precisamos de nada disso. Não precisa acontecer nada disso para nós sermos impactantes na geração. Você não precisa de nada disso para gerar o propósito que Deus colocou dentro na minha vida e colocou na tua vida. Não é necessário todo esse movimento, porque às vezes nós olhamos para Moisés, olhamos para Davi, olhamos para Sansão, olhamos para tantos homens de Deus, olhamos para Jesus, olhamos para tanta gente na palavra. E aí nós achamos que para que nós temos que ser relevantes, para que Deus realmente venha alcançar o propósito dele na nossa vida, para que tudo realmente seja como Deus traçou e planejou, tem que ser do mesmo jeito. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tem alguma coisa, Israel, fazendo barulho. Vê se tem algum canal aberto, ligado, alguma coisa aí. Não precisamos disso. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Primeira Crônicas 4:9. Outra coisa que eu queria antes de ler o texto é te trazer a atenção a um detalhe. Você vai reparar, você não vai ter como a gente ler tudo isso agora, mas se você ler desde o primeiro versículo, e aí quando você passa do 11 para frente, você vai ver que estava sendo relatada a genealogia das tribos. Então tinha nomes e mais nomes, e gerou fulano, gerou ciclano, e gerou beltrano, e vai gerando todo mundo. Vai vindo toda a história dos nomes ali, de quem gerou quem. E quando a gente entra chegando no versículo 9, se passaram 44 nomes até ali. E quando isso aconteceu, algo interessante acontece, que o autor ele para a escrita da genealogia e ele fala sobre alguém. E aí ele continua de novo. E você vai ver que o contexto não tem nada a ver com o que estava vindo nos nomes e que fulano gerou ciclano. Não. Mas na verdade, por que eu estou falando isso para você? Para você ficar atento aos detalhes. Quando você estiver lendo a Bíblia, fique atento aos detalhes. Os segredos da Bíblia estão todos os detalhes. Presta atenção, Jesus, quando ele ia explicar alguma coisa, dificilmente ele já dava a resposta direta. Ele falava uma parábola, ele contava alguma coisa para fazer a pessoa pensar, imaginar e entender.
Quando você vai lá para Lucas, no capítulo 10, se eu não me engano, acho que é 10, o capítulo 10, versículo 30, que ele vai falar para o fariseu, lá para o mestre da lei, sobre quem era o próximo. Jesus fala assim, e descia um homem, fazia um homem seu caminho. Ele fala sobre o samaritano. Ele traz um paralelo sobre uma história. E aqui acontece a mesma coisa. Você vai ver que quando você lê o versículo 8, ele está escrito assim, e Cós, que gerou Anube, Isobeba e os clãs de Arel, filhos de Arum. E aí nós vamos ler agora o texto que diz assim, e foi Jabes o mais ilustre de todos os irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido a Jabes. Amém? Então, sempre que você lê a Bíblia, preste atenção no contexto. Não pegue textos isolados da Bíblia para tentar identificar ou tentar entender alguma coisa. Sempre busque o contexto no que aquilo está escrito. Eu sempre falo de um programa que eu uso para estudar a Bíblia, que quando eu pego uma palavra que eu quero saber o que ela significa, porque se você pegar uma palavra no grego ou no hebraico, ela vai ter vários significados dela, de várias coisas que ela pode ser usada na palavra. Assim como você pega a manga da camiseta, você sabe que manga pode ser da camiseta, pode ser fruta, tem mais um monte de coisa que dá para ser manga, né? Então, da mesma forma, as palavras na Bíblia. Você vai ter todas as descrições dela. E aí eu pego uma palavra e jogo lá na busca que tem no programa, e eu falo assim, eu quero todas as palavras que têm esse significado no original. E aí ele vem trazendo para mim vários contextos que falam a mesma coisa. E isso facilita você a entender. Eu sempre falo isso para te estimular a ler a Bíblia sempre da maneira mais correta possível, para que você entenda exatamente o que está acontecendo. Porque às vezes nós não entendemos algumas coisas na Bíblia, não porque nós somos maus intérpretes da palavra, mas porque às vezes nós não entendemos a cultura do que eles viviam. E quando você entende a cultura, você vai entender algumas coisas. E quando você lê esses dois versículos, o 9 e o 10, se você buscar um pouquinho na cultura, você vai entender muita coisa do que está escrito aqui dentro. Vai fazer muito mais sentido as coisas que estão escritas aqui dentro. Mas vamos lá. Primeiro, Jabes, então, você não vai ver a história dele em lugar nenhum. Só aqui, só nesse momento. E você vai ver que a história dele começa de uma forma muito conturbada já. Por quê? Porque o nome dele significa o seguinte, filho que causa muitas dores, sofrimento e pesar. Isso já está escrito no texto, né? Porque no versículo 9 diz assim, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. A dor aqui ela é muito relativa, ela não fala exatamente o porquê essa dor, se ela é uma dor realmente física, se ela é uma dor psicológica, por quem sabe ter perdido alguém, o marido no momento que ele nasceu, ou se eles estavam em algum momento difícil financeiramente, e aí nasce Jabes, naquele momento bem difícil, e quem sabe eles não iam conseguir dar o que eles gostariam, ou cuidar da forma como deveria. Então não tem essa conotação do que realmente estava acontecendo, não é claro o cenário de como era o cenário de quando ele nasceu. Se realmente foi uma dor física, de quem sabe o parto foi muito, muito, muito difícil, e ela sentiu muitas dores, e acabou dando esse nome. Mas na cultura dos judeus, o que acontecia? Eles davam um nome, normalmente eles olhavam a personalidade daquela criança durante um certo período, e de acordo com a personalidade dele, eles davam um nome. E nesse caso, o nome dele foi dado justamente por um momento, né? Até então a gente se interpreta dessa forma, mas foi dado justamente pela questão da dor. Só que também existia uma coisa assim, que era como se a mãe tivesse percebido algo, e ela visto, os pais olhado e percebido assim, olha, realmente o futuro dele vai ser esse. Então, pode-se também trazer essa interpretação em relação ao nome dele, né? Então, entra aquele critério também do nome, vamos dizer assim, que nem Jacó, né? Suplantador, enganador, e aí carrega-se aquele nome pela vida inteira. Então, tem um pouquinho disso aí na questão do nome dele. Mas tá, ele viveu no Reino do Sul, em Israel, depois da conquista de Canaã, lá no tempo dos juízes. Ele nasceu na tribo de Judá, tá? E foi um grande líder. Mas está falando que o nome dele era assim, era tanto problema, e parece que é um nome meio amaldiçoado, o nome de alguém que não ia dar certo. Mas uma coisa que nós temos que prestar atenção na Bíblia é justamente isso. Tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê. Tudo que está na Bíblia tem um motivo e uma razão muito importante de se estar.
E principalmente nessa questão da genealogia, onde está encaixado esse texto, se ele está ali, é porque foi alguém realmente relevante. É porque realmente foi alguém que valeu a pena ser colocado um nome. E aí é isso que nós vamos trazer agora. Eu quero te mostrar o porquê. Tá? Então, a história dele já começa de uma forma complicada, né, justamente por causa do nome dele. Entende-se que ele sofreu muito no começo da sua vida. Porque pensa só, né, a pastora Adriana, ela trabalha no cartório, e volta e meia ela fala assim, nossa, tem vezes que tem gente que vai registrar cada nome lá, que às vezes nem dá para registrar, porque o pessoal tem uma imaginação assim fora do comum. Né? Então, pensa você ter um nome difícil, ou um nome diferente, e você ter que carregar esse nome diferente durante toda a sua adolescência, até você ficar adulto. Né? E quem sabe você consegue, com uma ação na justiça, mudar o seu nome. Porque o seu nome pode te incomodar, você sofre, quem sabe, bullying e tantas outras coisas, e você sente vergonha por aquele nome. Ou quem sabe esse nome é um nome de maldição. Pensa Jacó quando ele carregava o nome dele. A dificuldade que provavelmente ele poderia passar. Né? Não, ó, o enganador está indo lá. Quem sabe, às vezes, no momento não está nem fazendo nada, mas ó, aquele ali é o enganador. Pensa você estar na escola e aí alguém vir e começar a te zoar por causa do teu nome. Você está lá no teu trabalho e você virou ponto de referência por causa do teu nome. E você tem vergonha daquilo. Só que daí, pensa agora uma situação diferente. Salomão. Salomão é paz. Quem gostaria de ter um nome que paz? É bacana, um nome que traz tranquilidade, segurança. Então o nome ele reflete na nossa personalidade, reflete na nossa vida, no nosso cotidiano. E ele já começou com todo esse problema, já começou tendo esse tipo de dificuldade. Só que independente disso que aconteceu com ele, nós vamos ver alguns detalhes. Resumindo a história dele, diz que ele fez uma curta oração, de apenas uma frase. Eu não fiz um comparativo com a oração de Elias, mas eu acho que a dele foi menor. Tudo acabou bem para ele, e todo o resultado que ele obteve foi por causa da oração. Isso é uma das coisas fundamentais da história dele, que eu quero que você entenda e que nós venhamos trazer para a nossa realidade com mais intensidade, porque eu sei que você já ora, mas você vai ver que o poder da oração aqui, da atitude da oração, faz toda a diferença. Pensa só uma situação, para você entender mais ou menos o que ele vivia. Pensa você na sua casa, e todos os dias a tua mãe, ao chamar você, ela não te chama de uma forma que você gostaria de ser chamado. Mas todo dia ela olha para você assim, você me causou dor, você me causou sofrimento, você me causa problema, você me causa dificuldade, você me causa isso, você me causa aquilo. Constantemente palavras negativas, palavras que te empurram para baixo. Quantos filhos hoje em dia que entram dentro de casa e ele não consegue ouvir outra coisa a não ser palavras depreciativas? Que não conseguem ouvir outra coisa a não ser palavras que o empurram para baixo. Não consegue ouvir outra coisa a não ser palavras que conseguem jogar ele para baixo. Ou quem sabe no teu serviço, você chega lá, a única coisa que as pessoas sabem fazer é te cobrar. A única coisa que as pessoas sabem fazer é dizer que você não sabe fazer. A única coisa que acontece é dizer que você não pode, que você não é capaz, que você só dá prejuízo, que você só dá trabalho. Isso não é legal. Isso realmente não é legal. Entra na questão que eu falei de Jacó. Os filhos de Noemi, que eram Malom e Quilom, que significa franzino e debilitado. Então, o nome, ele realmente vai trazer alguma complicação. Só o nome já traz uma dificuldade. Porque todos os dias era a mesma coisa. É falar que você me trouxe dor, é falar que você fez eu pelejar todo esse momento, é que você me causa pesar, que você traz dificuldade. Então, o nome para ele foi realmente difícil. E saber que isso acontece hoje. Saber que isso, quem sabe, acontece na tua vida. Que isso acontece com você que está vindo em casa. Saber que às vezes você passa pela mesma situação, que você enfrenta a mesma situação, que você passa pela mesma dor, que você passa pela mesma dificuldade. Quem sabe não como filho, mas como mãe. De quem sabe ter vivido alguma coisa, ter tido um filho no momento que não deveria ter, ou quem sabe aconteceu alguma coisa e você lança essa culpa sobre ele. Você carrega esse sentimento de realmente, poxa, só me trouxe desprezo, só me trouxe dificuldade, só me trouxe problema. Muita gente vive dessa forma. Mas o pior disso não é isso acontecer. Não é só receber um nome difícil, ser amaldiçoado todo dia, ouvir isso todos os dias, mas é acreditar que isso é uma verdade. A pior parte de tudo isso é acreditar que isso é uma verdade. Um dia, eu fui procurar... Quem aqui nunca pesquisou o significado do próprio nome? Acho que todo mundo já fez isso.
Se não fez, faça, vai ser bom. Vai ser legal. E eu fui um dia pesquisar o significado do meu nome. E eu pensei assim, não, vai ter uma coisa da hora, né? Vai ser uma coisa muito legal. Eu todo ali animado e tal, assim, vai ser, sei lá, anjo bonito, alguma coisa assim, né? Para condizer com a realidade, né? E eu não sei porque eu falei, essas pessoas riem, né? A minha mãe tinha que estar aqui para falar, não, é verdade, meu filho. Mas ela acho que está assistindo na internet. Escreve aí, mãe, e fala assim, não, é verdade. Né? O pessoal vê que é verdade. E aí eu fui procurar, eu fui pesquisar. E quando eu falo isso, o Gesiel fala assim, não, é verdade, porque todo mundo confundia a gente. Gente, pra vocês terem uma ideia, uma vez o Gesiel entrou na minha casa, quando eu morava aqui perto da igreja, a minha mãe abriu o portão para ele, achando que era eu. Ele entrou dentro da casa e contou pra mim que ele ficou parado assim, né, na sala, esperando. E ela olhou, o que você está fazendo aí, do parado? Ela olhou, é você, Gesiel? Eu falei, nossa, falei assim, viu, Gesiel, você é bonito. Minha mãe falava isso todo dia. Outra verdade, se a tua mãe chegar para você e falar que você está gordo, é verdade, porque mãe só fala que você está magrinho, não, você não come. E ultimamente ela não fala mais isso. E isso me preocupou. Mas vamos lá. E eu fui pesquisar o significado do meu nome. Falei assim, não, vai ser uma coisa muito legal. Né? Porque eu olho o nome Douglas, né? Falei assim, o nome é bonito até, né? Hoje eu descobri qual era para ser meu nome, mas eu não vou falar, porque não vai ser muita zoeira depois. Tá? A palavra da oposição ali é complicado. Não vou falar não. Eu vou falar o que eu descobri que é, tá? E eu fui buscar o significado do meu nome. E lá, quando eu olhei, eu falei assim, não pode ser. Eu não acredito nisso. Eu sei que meus pais não sabiam disso também, né? Mas lá diz assim, rio de águas impuras. Ou de águas escuras. Não, rio de águas escuras. Eu falei assim, não podia ser pelo menos de água clara, né? Mas rio de águas escuras. E um tempo eu fiquei com isso na cabeça. Eu ficava com isso na cabeça. Falei, será que por causa disso, isso? Será por causa daquilo, aquilo? Aí você começa a gerar um monte de coisa na tua cabeça. Começa a passar um monte de coisa na mente. E aí eu começava a ler as histórias da Bíblia, começava a ver o porquê dos nomes, e falei, meu Deus, será que tem alguma relação? Será que isso, será que aquilo? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o nome que você tem. O interesse é quem Deus falou que você vai ser. Isso é que importa para você. Você pode ter o nome mais estranho do mundo, você pode ter o nome mais que foi usado para amaldiçoar o que quiser. Se Deus gerou você, é porque Ele tem o melhor pensamento sobre você. João 10,10 diz assim, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não importa o nome que você foi chamado, não importa o nome que te deram, não interessa, esse é o mínimo, é o detalhe dos detalhes. Esse nome vai ser temporário, na glória nós vamos ter outro nome. Então, esse é o mínimo a mínima coisa que você precisa se preocupar. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para a história de Jabes, você vai ver quase que a mesma situação que muita gente passa. De olhar para o próprio nome, de ouvir aquilo todo dia, de saber que o nome significa aquilo, de viver às vezes sendo amaldiçoado. Só que ele não se deixou vencer por causa disso. Chegou um momento da história dele, chegou um momento da história de Jabes, que ele simplesmente decide dar um basta para aquilo tudo. Ele toma uma atitude, ele toma uma posição de realmente falar assim, não, peraí, eu posso até ter dado esse problema, posso ter dado esse dissabor, essa tristeza, mas daqui vai ter que ser diferente, daqui para frente vai ter que mudar, daqui para frente vai ter que ser de outra forma. Ele não aceitou essa verdade como verdade. E eu falei isso várias vezes já e eu continuo falando. É muito mais simples nós acreditarmos numa mentira que alguém fala do que a verdade que Deus falou. É muito mais fácil. Primeiro, porque a nossa mente ela valida situações que são racionais e são lógicas. Se você falar para mim, aqui tem álcool, eu vou acreditar, porque eu sei que o álcool também é transparente. Se você falar, não, aqui tem água, não, realmente pode ter água. Se você falar, não, aí tem vinho tinto. Não, peraí, vinho tinto é vermelho, Bordeaux, então não tem. Ou você falar, não, aí está vazio. Não, eu estou vendo. Então a mente ela valida situações que são lógicas e reais. A nossa mente ela engana você, ela nos engana, mas ela vai procurar sempre coisas que ela consegue ver e validar que são reais e verdadeiras. Quando você fala em Deus, muita gente olha assim, não, eu não estou vendo Deus. Mas eu ouvi fulano falar isso de mim. Mas e Deus também falou de você, mas onde ele falou? Não, está na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? Não, foram homens. E aí a tua mente começa a querer trocar as coisas. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada por aí. Eu prefiro acreditar no que ele falou. Mas quando nós partimos para a palavra, confiando em Deus, crendo que Ele é real, que Ele existe, primeiro por relacionamento e experiência, e aí vão várias coisas nós podemos falar para provar que Deus realmente é real.
Mas quando eu acredito que a palavra dele é real e que ela é verdadeira, e quando ela fala ao meu respeito realmente é verdade, eu paro de ouvir o que as pessoas falaram e começo a ouvir a verdade que ele me falou. Tem gente que já ouviu assim, você não vai ser nada, você não tem capacidade, você nasceu para ser isso, para ser aquilo, você nunca vai ter filho, ser isso, ser aquilo e aquele outro, e começa a gerar uma lista de coisas que você fala que você não vai ser, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você sempre vai ser assim. O complexo Gabriela, né? Mas se Deus falou assim, olha, bem sei eu, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Aí você olha assim, não, realmente, isso me motiva. Só que quando você continua esse texto, algo interessante acontece, que Deus fala, eu penso tudo isso de você. Só que quando o texto continua, ele fala assim, mas você tem que me buscar. Você tem que fazer. Você tem que tomar uma atitude. E aí eu vou fazer justamente o que você precisa e possivelmente o que você quer, se estiver de acordo com a minha vontade. Mas uma das coisas que fizeram com que Jabes fizesse essa oração era seu bom relacionamento com Deus. Como que a gente sabe que ele teve realmente um relacionamento com Deus? Primeiro, pela validação da oração dele. Porque eu vou destrinchar essa oração em 4 partes, mas eu quero só adiantar uma coisa para você, que fala assim no final, e Deus atendeu o pedido dele. E em um dos pedidos ele fala assim, que a tua mão esteja comigo. Porque ele está fazendo uma oração pedindo uma resposta, mas não só uma resposta de uma solicitação. Não quero só que o senhor carimbe protocolo aqui e valide a minha ação para que eu possa receber, não. Eu quero que o senhor esteja comigo. Eu quero que o senhor caminhe comigo. É alguém solicitando relacionamento. É totalmente diferente. Então ele tinha um bom relacionamento com Deus. O fato dele ter sido citado no livro de Crônicas já prova também que ele foi alguém que realmente foi relevante. Porque se ele foi citado, é porque foi relevante. Por mais que seja, mas foi uma vez só, não interessa, ele está na Bíblia. Ele foi citado pelo autor, então ele foi relevante. E cumpriu um papel muito importante. E foi honrado, de que forma que ele foi honrado? No 9 fala assim, e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Prova que realmente ele foi relevante. De que realmente ele tinha relacionamento com Deus, de que realmente por ter relacionamento com Deus ele soube tratar a pessoa de Deus, soube pedir o que Deus queria que ele pedisse, soube entender o coração de Deus. E por isso ele foi respondido. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a fazer um paralelo na nossa vida e começa a entender o porquê que algumas coisas Deus responde, porquê umas coisas Deus não responde, porquê que ele atende uma coisa ou não atende outra, ou não atende nada. Por aqui a gente já começa a ter uma ideia do porquê que algumas coisas não estão acontecendo e o porquê algumas coisas estão acontecendo. Jabes ele desafiou todas as probabilidades. Com o nome que ele tinha, da forma como ele viveu, era provável ele ser o mais ilustre dos irmãos? Se o nome na época condizia o futuro dessa pessoa, trazia já uma ideia de como ela seria, então possivelmente ele não tinha nenhuma probabilidade de ser quem ele foi e de andar como ele andou. Tornou-se um homem de oração. Ele acreditava fortemente no poder de Deus. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós acreditamos em Deus, nós sabemos que Deus existe, mas às vezes duvidamos do poder dele. Duvidamos que ele pode fazer, duvidamos que ele é capaz para suprir, duvidamos que ele vai conseguir nos tirar de determinada situação. E o que é mais legal é que nós vamos ver que na Bíblia existem muitas pessoas que estão em destaque na palavra e que são igual a nós, que foram pelo menos igual a nós. Foram limitados como nós fomos, foram de difícil às vezes serviço como nós às vezes somos, que foram às vezes, colocaram a fé, às vezes em dúvida, como muitas vezes nós colocamos. Mas só que nós não podemos olhar só para essa parte difícil, só para o momento assim que, nas partes que realmente erraram, que falharam, porque fulano errou como eu falhei, fulano sempre trazendo para o lado negativo. Da mesma forma que nós conseguimos comparar a situação negativa, nós temos que também trazer o lado positivo. Ele errou, mas fulano fez assim, e isso funcionou. E por que às vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nós vivemos numa situação, num momento, num cenário que realmente é difícil para um país. Porque nós sabemos que não se trata só de uma doença, nós sabemos que não se trata só de uma pandemia, não se trata só de maus cuidados ou de pessoas que não se cuidam, mas tem muita jogada política, financeira e tantas outras coisas acontecendo.
Mas como que nós podemos reverter? Como nós podemos dar a volta por cima sobre todas essas coisas? Colocando a nossa fé em oração, tomando um posicionamento, tomando uma atitude. Se Deus é o Deus que abriu um mar para Israel passar, você acha que Deus não pode fazer qualquer outra coisa? Deus envia Jesus para nos trazer de volta no lugar que nós deveríamos estar, numa posição de relacionamento, numa posição de todos os dias estar falando com Ele. E Ele envia Jesus por amor às nossas vidas. Você acha que Ele não pode atender uma outra oração tua? Romanos 8,32 fala isso. Se o Deus que o próprio Filho não poupou, mas o entregou por amor a nós, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? O mundo padece não por falta de conhecimento, mas por falta de atitude. Por que muitas vezes nós não avançamos de lugar, não avançamos de posição? Eu não estou falando só financeiro, eu estou falando em todas as áreas, espiritual, em todas as questões. Não é só por falta de conhecimento, porque às vezes conhecimento nós temos. Não é às vezes por falta de condições, porque às vezes não depende de uma condição, mas por falta de atitude. Quando nós temos uma atitude, muitas vezes só de orar. Porque tudo na vida de Jabes começou através de uma oração. Ele fez uma simples oração, simples e curta oração. E essa simples e curta oração atendeu aos requisitos que Deus esperava, que fechava com o coração de Deus, e Deus respondeu. Você não precisa de tudo para fazer tudo. Nós precisamos estar numa posição de destaque para ser relevantes no reino de Deus. Nós não precisamos ser ricos para poder fazer algo para Deus. Você não precisa ser dono de toda a sabedoria para fazer algo para Deus. Você não precisa ter todas as habilidades para ser relevante no reino de Deus. Você só precisa de uma coisa: confiar em Deus e ter uma atitude de aceitar a Deus. É só atitude. Quando Noé, eu gosto de falar de Noé, porque Noé não era engenheiro, não era fazedor de barco, nunca tinha feito um barco na vida. E Deus podia ter chamado um marceneiro, alguém lá, pelo menos que lidava com madeira, para poder falar, ó, faz essa arca nessas medidas, desse jeito que eu preciso dela nesse dia. Mas Deus não está preocupado com o que você pode, com o que você tem, com o que você sabe, com o que você não sabe. A única coisa que Deus, Ele olha para mim e para você e fala assim, você tem uma atitude de coragem, de confiar e acreditar em mim? Se você tiver essa atitude e coragem, vamos embora. Eu vou fazer você viver uma vida extraordinária. Eu vou fazer você entrar na história de milhares de pessoas. Porque às vezes nós ficamos preocupados em ser os primeiros no YouTube, os primeiros no Facebook, os primeiros no Instagram, ter maior número, chegar num número assim que não tem mais como aceitar amigo, de tanto amigo que você tem lá no Facebook. Amigos. Não é esse tipo de coisa que Deus está nos chamando para fazer. Isso pode ser uma consequência daquilo que Ele te chamou para fazer. Mas não é o alvo do que Ele te chamou para fazer. Deus não quer que você seja um político para sair andando pela rua. Não estou falando que você não pode entrar na política. Mas Ele não quer que você seja uma pessoa que tenha fama só para as pessoas te conhecerem. Porque sabe o que fez a diferença na vida de Jabes? Não é ele ser conhecido das pessoas. Foi ele ser conhecido de Deus. Essa foi a diferença da vida dele. Tanto que você não vê a história dele em lugar nenhum mais. Você não vê ele, nem na genealogia ele entra. Ele entra só esse trecho da vida dele, falando esse momento da oração dele e acabou. É só ali. Mas o que ele mais precisava fazer, ele conseguiu, que foi chamar a atenção de Deus. E muitas vezes nós perdemos tempo tentando chamar a atenção de pessoas. Perdemos tempo tentando ganhar status com as pessoas. E esquecemos que nós temos que ter um status com Deus. Esquecemos que nós temos que dedicar tempo para Deus, para que Ele possa traçar o plano e o projeto da vida dele para a nossa, para que realmente nós possamos ser relevantes e realmente fazer a diferença. Não é com as pessoas que nós temos que ser relevantes. Nós temos que ser relevantes com Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus. E a oração de Jabes atendeu aquilo que Deus precisava no coração de Jabes. Quando Jabes faz essa oração, ele chama a atenção de Deus. E quando ele chama a atenção de Deus, ele tem uma resposta. Não perde tempo chamando a atenção de pessoas. Não perde tempo falando para pessoas que você tem que falar para Deus. Não perde tempo abrindo tua vida para pessoas que não vão fazer nada para você e não vão resolver nada para você. Mas fala com Deus. É através dele que as coisas vão resolver. Se estamos vivendo um momento, todas as coisas são permitidas por Deus, porque Deus ele respeita as nossas escolhas, Deus respeita as nossas decisões, Deus respeita tudo que nós fazemos. E Ele sabe que tudo que nós fazemos também vão ter uma consequência. Porque eu vi uma frase hoje do pastor Cláudio Duarte que ele falou o seguinte:
Deus perdoa pecados, mas não as consequências. As consequências são por nossa conta. Porque a partir do momento que nós plantamos uma coisa, nós vamos ter que colher aquilo e Deus não vai impedir nós de colher. Ele simplesmente vai nos ensinar e nos mostrar que aquele plantio não funciona, que aquilo não dá certo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a oração dele, que é uma das coisas que vai abrir a nossa mente e nos trazer algum entendimento sobre como conversar com Deus e como ter uma resposta mais direta de Deus. Porque às vezes nós buscamos tentar saber qual a oração perfeita. Como seria a oração perfeita para falar com Deus? Como será que eu faço uma oração para que Deus realmente atenda e responda no ato? É tipo quem joga na Mega Sena, né? Quais será que serão os números que vão ser sorteados no sorteio tal? E é sempre uma correria, e um tentando descobrir, achar uma forma, um jeito de descobrir os números. Mas Deus não é loteria. Deus não precisa disso. A única coisa que nós precisamos fazer é conhecer o coração de Deus. É buscar saber daquilo que Deus se agrada. Esses dias eu falei com uma pessoa, eu falei assim, cara, o que Deus ama mais do que todas as coisas? O que Deus gosta? Para onde Deus olha? Para onde Ele aponta? Deus aponta para uma coisa, chamada pessoas. Deus ama tanto as pessoas, que Ele envia Jesus, o seu próprio Filho. Então, você quer agradar o coração de Deus e você quer alcançar uma resposta rápida de Deus, olhe para onde Deus está olhando. Haja sobre aquilo que Deus está olhando. Abençoe quem Deus está amando. Porque quando nós entendemos a nossa posição de filho, olhando Deus como pai, as coisas mudam. Porque você passa a olhar com o olhar de Deus e passa a entender aquilo que Deus ama e gosta. É a mesma coisa de eu pegar o pastor Marcelo. Ele tem o Lucas e tem a Laís. Se eu chego lá e distrato os filhos dele, o que eu vou receber dele? Um corridão, no mínimo. Né? Quem sabe uma surra, dependendo da intensidade. Mas não vai fazer que ele é pastor. Né? Mas não vou arriscar para descobrir. Né? Mas por que eu estou falando isso? Mas se eu chegar ao contrário e falar assim, pastor Marcelo, eu tenho aqui 2 presentes sensacionais para abençoar a vida dos seus filhos. O que ele vai achar? Ele vai me dar um abraço, ele vai se alegrar. Porque a alegria dos filhos dele é a alegria dele. Tanto dele quanto da pastora Simone. Porque os pais olham para os filhos com um olhar de amor. Por mais que às vezes o pai não saiba demonstrar o amor que ele tem, dentro dele tem um amor. E ele quer demonstrar de todo jeito. Ele vai tentar do jeito dele demonstrar aquilo que ele sente. Só que da mesma forma, se você trata de forma errada, ele também vai se espinhar. Não, peraí, não é assim que funciona. Vai defender. Deus é do mesmo jeito. Deus, quando você abençoa um dos filhos dele, Deus fica alegre. Deus se alegra. Tanto que quando você olha para Colossenses 3, 23, 24, você vai ver Deus falando o seguinte. Ele fala assim, olha, tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor, não para homens, esperando a recompensa de homens, mas esperando a recompensa do Senhor. E aí você olha um outro texto que ele fala o seguinte, olha, tudo que você fizer para qualquer um dos meus pequeninos é como se você estivesse fazendo para mim. E aí eu mesmo vou te recompensar. Quando nós começamos a entender para onde Deus olha, o que Ele ama e o que Ele quer fazer, é muito mais fácil de você ser atendido numa oração. Tá, mas então eu não posso orar pedindo nada para mim? É isso que nós nos enganamos. Porque nós achamos que nós não podemos pedir nada para nós. E nós vamos ver nessa oração que houveram 4 coisas ali. A primeira foi de pedir a bênção sobre si mesmo. E não é errado pedir algo para você. Senão, Mateus 7,7 estaria errado. Diz, pedir e dar-se-vos-á. Ele não fala o que é para pedir nem para quem. Fala, pode pedir. Em Tiago 4,3, fala o seguinte, que nós muitas vezes não recebemos porque pedimos mal para nossos próprios deleites. Deus nunca vai dar nada para eu e você nos perdermos. Isso é fato. Assim como você como pai, você como mãe, nunca vai dar nada para o seu filho para que ele venha se perder. Isso é óbvio. Não precisa ser um Einstein para isso. E por que Deus faria diferente? Deus vai cuidar. Deus vai zelar. Deus prefere não te dar do que te perder. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós vemos um cenário semelhante. Há um pai que atende a um pedido de um filho, mesmo sendo um pedido insensato, um pedido ali de pensamento quente e tal, na euforia, eu quero tudo, eu quero vazar, quero viver minha vida. E o pai atende. E ali nós temos um paralelo de quando um pai atende um pedido que pode ser a perdição de um filho. O pai fica com dor, o pai fica com saudade, fica pensando, e daí como é que vai ser, como é que tá? Mas de repente o filho se toca, não, eu vou voltar.
Com Deus é do mesmo jeito, Deus age do mesmo jeito. E você vai ver que a oração de Jabes, ele traça basicamente todos os requisitos, posso dizer assim, de uma oração que pode ser atendida e respondida. Porque foi uma oração que realmente atendeu o que o coração de Deus estava falando. A primeira parte da oração ele fala assim, que Deus me abençoe. Então, por isso que eu falo para você, você pode pedir para ser abençoado. Você pode pedir. Agora, depende do que você está pedindo, você vai receber ou não. Pedir você pode. Agora, se Deus vai responder com um sim, é outra situação totalmente diferente. Porque aí vai depender do que você está pedindo e o porquê você está pedindo. E aí você vai ver que ele faz essa oração com um propósito, com uma intenção. E o propósito e a intenção é que faz com que ele venha a ser respondido. Mesmo tendo toda aquela bagagem do nome, com toda uma questão ali de um futuro, quem sabe, desgraçado, um futuro que não daria futuro, um futuro que seria, quem sabe, negativo, mas Deus transformou. Deus mudou. Deus fez acontecer. Porque a oração teve um propósito. Primeiro, ele acreditava fortemente que Deus era a fonte de todas as bênçãos. Porque ele era da tribo de Judá. Então ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era a pessoa de Deus e o que Deus já tinha feito pela história do povo. Então ele sabia quem era Deus. Ele reconhecia isso. Ele sabia que Deus ele podia não só dar bênçãos materiais, mas além disso, muito mais, bênçãos espirituais. O ser humano ele tem uma mente muito pequena. E o ser humano ele acha que ser bem-sucedido financeiramente é tudo que precisa. E na verdade não é nada. Você não precisa de dinheiro para fazer o reino de Deus. Você não precisa de dinheiro para fazer a vontade de Deus. Você não precisa de dinheiro para fazer nada. A vontade de Deus não. Ah, mas e daí como é que eu vou fazer? Porque se Deus chamou para fazer, Ele faz o que for necessário, só para você fazer. Mesmo você não tendo nada. Você pode não ter R$1 na conta. Deus falou assim, ó, você vai para a África, você vai lá para Nova York, você vai para não sei aonde. Mas eu não tenho nada. Deus arruma alguém para te arrumar a passagem. Deus arruma um hotel. Nós temos uma história que o pastor contava para a gente de uma situação que ele tinha que resolver em Rondônia. De uma questão judicial lá em Rondônia, dos templos de lá. E não tinha conhecido, não tinha nenhum contato, não tinha nada para poder resolver, não tinha advogado lá, não tinha nada. E Deus só falou uma coisa, vai. Só isso que Deus falou, vai. Quando você sabe quem Deus é, quando você tem relacionamento, quando você pelo menos conhece alguém que teve relacionamento com Deus, quando você olha para uma observação dessa ou para uma direção dessa, você não pensa duas vezes, porque você sabe o que Deus é capaz de fazer. Você sabe que Deus, se precisar, Ele abre uma fonte no chão, assim como fez para Sansão. Que Sansão, quando ele mata aqueles 1000 soldados, a Bíblia fala que ele fez montões e montões, 2 montes de 500, com uma queixada de jumento. Então foi um pega valente. Cansou. Ao ponto de ele ser tomado pelo Espírito de Deus, que ele não fazia aquilo na força dele, mas ele fazia na força de Deus, ao ponto de ele falar, Deus, eu estou morrendo literalmente, eu preciso de água, eu preciso beber algo. E aí Deus fala assim, beleza, abre uma fonte, e aquela fonte existe até hoje, é a fonte de Anacoré, que chama-se a fonte do que clama. Por isso que eu falo, você não precisa de nada, porque Deus ele faz as coisas surgirem. Deus ele faz as coisas se encaixarem no momento que tem que se encaixar. Se ele falou que você vai fazer isso, não preocupa como vai fazer, só preocupa em obedecer. Porque obedecendo, ele dá garantia do resto, ele faz as coisas acontecerem, ele te coloca no lugar certo, ele faz você conversar com a pessoa certa, ele faz você chegar no lugar certo, na hora certa, no momento que tem que chegar. O problema é que nós queremos dar jeitinho para Deus, ajudar a dar um jeitinho brasileiro para Deus. Olha, eu estou vendo que você não está fazendo direito, eu acho que se fizer assim é melhor. E aí a gente estraga tudo, porque Deus fala, eu não preciso da tua ajuda, eu só preciso que você aceite e acredite, é só isso que eu preciso de você, só preciso que você confie. E a oração de Jabes foi exatamente essa, ele simplesmente acreditou em Deus, ele pediu a bênção de Deus, Deus me abençoe, porque ele já tinha na mente dele que a vida dele não era de bênção, a vida dele não era para ser alguém abençoado, que o que foi lançado sobre ele não era para ele ser dessa forma. Pelo contrário, era para ser alguém que só ia trazer dissabor, só ia trazer tristeza e dor para as pessoas. Isso era o que estava decretado para ele. E quem sabe você olha para você e você vê a mesma coisa. Quem sabe você que está na internet, você não está aqui, mas você está aí, você está vendo. Às vezes você pensa a mesma coisa, não, eu não consigo, nada dá certo, parece que eu nasci só para desgraça. Mas eu falo para você, Deus nos chamou para prosperar. Quando eu falo em prosperar, eu já falei isso várias vezes, prosperar não é dinheiro, prosperar não tem nada a ver com dinheiro.
Prosperar tem a ver com crescer em todas as áreas. Se você vê uma árvore crescendo, por que Jesus fala para aquela figueira morrer? Ele amaldiçoou a figueira. Porque ela não prosperou como devia prosperar. Ela, no natural dela, ela devia prosperar. Ela tinha que dar fruto. Ela tinha que estar dando fruto. E ele falou, não, você não está dando fruto, você não está prosperando, então eu amaldiçoo você. Estou dizendo que Deus vai te amaldiçoar, não é isso. Mas estou dizendo que a situação natural, que a ordem natural das coisas é prosperar. Quando não prosperamos em alguma área, é porque tem algo errado que nós temos que corrigir. Lá em casa esses dias morreram algumas plantas porque a gente esqueceu da água. Por que elas não prosperaram? Porque eu deixei de fazer a minha parte. Por que às vezes o reino de Deus, ele enguiça em algumas coisas? Às vezes a igreja precisa fazer uma coisa e não consegue, precisa fazer outra e não dá, porque tem alguma área que não está prosperando, tem alguma coisa que está travando. Porque às vezes alguma parte do corpo não está se locomovendo como devia fazer. Não está funcionando como deveria funcionar. A nossa missionária Orlando, esses tempos, foi no hospital. E aí a médica falou para ela assim, olha, seu rim está com, nem lembro quantos por cento estava, 20? 30%. Está funcionando somente 30%. 32? 3. 33. 33%. E quando o rim ficou com 33%, ela só está com 1%. Todo o corpo começou a padecer. Todo o corpo começou a ter dificuldade. Por isso que quando Jesus ele nos compara ao corpo, é porque justamente cada um tem a sua função. E quando uma parte do corpo começa a ficar com cãibra, começa a ficar sonolenta e não quer trabalhar e não quer funcionar, ela vai atingir todo o resto do corpo. Todo o corpo sente, a parte do corpo vai sentir isso acontecer. Por isso nós temos que funcionar, nós temos que buscar em Deus quem nós somos. Jogar as mentiras fora que falaram e falar, não, Deus, qual é a verdade que o Senhor tem a meu respeito? O que o Senhor tem para mim? Qual é a verdade que o Senhor tem escrita para a minha história? E se apossar disso. E Jabes faz isso. Ele toma posse e faz essa oração. Ele desacredita das mentiras e começa a viver a verdade daquilo que Deus queria para ele. E aí ele faz uma outra oração, na continuação ele fala uma outra coisa, diz assim, e alargar o meu território. E nesse território, às vezes a gente traz para o sentido literal de terra, e não tem nada a ver com terra. Ele não está falando do sentido literal da terra, eu quero aumentar minha fazenda, eu quero que o meu terreno se aumente para eu ter mais posses, para eu poder encher de bicho, sei lá, de qualquer coisa ali, plantação. Não é dessas terras que ele está falando. Ele está falando justamente a ampliação que ele poderia ter em contato para o reino de Deus. Ele queria ampliar o conhecimento dele, ampliar o alcance que ele poderia ter para que o reino de Deus pudesse também crescer. E aí você começa a olhar e começa a fazer sentido a oração que ele fez e começa a entender o porquê a oração foi aceita por Deus. E por que Deus respondeu. Porque ele começou a olhar para justamente porque Deus olhava. Ele começou a entender o coração de Deus. Falei, não, Deus ele trabalha dessa forma, Deus age dessa forma. Porque ele cresceu ouvindo falar de Deus. Daí você pode falar, mas eu não conheço a Deus. Falei, então entra na Bíblia. Começa a olhar para a Bíblia, tudo que as pessoas fizeram para Deus. Porque a gente acha que a Bíblia é um manual de entender a Deus, mas você vai ver muito pouco sobre Deus na Bíblia. Mas vai ter muito na Bíblia sobre como nós devemos ser para agradar a Deus. E sabendo como agradar a Deus, você sabe mais ou menos como Ele é. Você começa a ter uma noção de quem Deus é. E Jabes começou a entender isso. E ele fala assim, alarga o meu território. Porque ele queria ver o reino de Deus crescer, ele queria ser impactante, ele queria ser transbordante na vida das pessoas. Nós vemos textos na Bíblia que fala assim, enche até transbordar. Até tem uma música que fala sobre isso. Enche-me até transbordar. É a mesma coisa você pegar uma esponja e enche ela de água e coloca ela em cima da pia. Enche ela de água e coloca em cima da pia. Aos pouquinhos a água vai começar a transbordar nos lados. Você pega um copo de água, enche ele até ele criar aquela... Esqueci, côncavo? Acho que é côncavo, né? Quando fica assim. Ele faz aquela película arredondada em cima do copo, fica mais fácil. Aí se você jogar mais uma gota de água ali, ele transborda. E quando ele transborda, ele molha tudo que está ao redor. Ele encharca tudo que está em volta. E é assim que nós temos que ser. E Jabes entendeu isso, ele faz essa oração, amplia os meus territórios, porque eu preciso transbordar. Você quer ser abençoado em todas as áreas, tanto financeira, em qualquer área da sua vida, seja ministerial, seja com dom, seja com o que for. Fala, Deus, eu quero isso para transbordar sobre a vida de pessoas. Eu quero isso para alcançar o maior número de pessoas possível para que elas possam te conhecer. Eu quero isso para que essas pessoas possam ser amadas pelo Senhor. Eu quero que essas pessoas sintam o que eu sinto. Eu quero que elas vejam como o Senhor se importa. Aí nós começamos a fazer uma oração que vai fazer toda a diferença. Ontem eu falei para um rapaz aqui na frente, ele veio aqui no culto, nós conversamos com ele, oramos por ele. E eu falei assim, cara,
Deus pode usar a tua vida para alcançar outras pessoas. Só que o que às vezes nós não entendemos é como que funciona o encanamento hidráulico. Né? Você liga a água na caixa d'água ou liga direto da rua e tendo água no cano, quando sai na torneira, pensa que você é a torneira. Para a água sair por ali, ela passa por todo o encanamento. E aí ela passa por você e enche o balde. Ou enche a água para fazer comida. Alguma coisa vai acontecer através daquela água ali. Fazer uma limpeza, fazer qualquer tipo de situação, acontecer qualquer coisa. Mas vai passar por você. Quando a água passa por nós, você é abençoado automaticamente. Às vezes nós achamos que, poxa vida, mas eu preciso orar por mim primeiro, para depois buscar o outro. Só que a gente esquece que quando nós oramos pelo outro, a bênção vai passar por aqui. E vai alcançar o outro também. Por que muitas pessoas não dizimam? Porque elas querem reter, porque elas acham que se elas oferecerem, se elas entregarem, elas vão ficar sem. Mas elas não entendem que quanto mais elas entregarem, quanto mais elas forem fiéis ao Senhor, mais Deus vai dar coisas para elas cuidarem. Mais Deus vai abençoar, porque ela sabe dar destino àquilo que ela está recebendo. Por que Deus atendeu a oração desse homem? Porque ele soube dar destino. Ele soube entender o propósito do que é ter algo na mão. Ele soube entender o porquê ele tinha algo na mão. Tem pessoas hoje que têm dom de cura e não ora por ninguém para curar. Qual é o sentido de se ter um dom de cura se você não se move para que isso aconteça? Qual é o sentido de você ter o dom de interpretação de línguas se você não se move para isso acontecer? Qual é o sentido de Deus dar dinheiro para você se você não sabe o que fazer com ele? Qual é o sentido de Deus dar uma casa para você, dar um carro para você, se você só usa para coisas erradas? Eu não estou falando que você faz isso, mas olhando no mundo num contexto geral. E as pessoas querem exigir de Deus bênçãos, mas elas não sabem nem o que fazer com aquilo. O que adianta Deus dar? Não adianta. Agora, se você começa a entender, se você sabe qual é o propósito e o destino daquilo que Deus está te dando, é totalmente contrário. Você começa a ver as coisas fluírem, as coisas começam a acontecer, Deus começa a te dar até coisas que você nem esperava que ia receber, Deus te dá. Porque você está começando a entender como dar destino. Você começa a entender qual é o coração de Deus e todas as orações que você faz, Deus começa a responder. E você fica até chocado. Poxa vida, por que Deus está respondendo tanta oração assim? Será que eu acertei a veia do negócio? É porque você está entendendo qual é o coração de Deus. Davi foi um homem que pecou demais, ele errou muito. Mas Davi tinha algo extraordinário. Ele sabia como alcançar o coração de Deus. Ele sabia exatamente o que Deus esperava que ele fizesse. Ele pecava, mas na mesma intensidade que ele pecava, numa intensidade ainda maior, ele se arrependia e se humilhava diante de Deus. E ele alcançava o favor de Deus, ele alcançava o perdão de Deus. E ele procurava não errar naquilo mais. Você não vai ver erros repetidos de Davi. Você vai ver erros que ele realmente cometeu. Mas você não vê ele pecando toda vez na mesma coisa, não. Ele não fez como Abraão. Eu não estou queimando a cara de Abraão aqui. Mas Abraão errou 2 vezes na mesma coisa. Não aprendeu da primeira vez. Errou de novo. E mesmo assim foi um homem pai de uma geração. Pai de multidões, alcançou a promessa. Porque soube se arrepender, soube se colocar diante de Deus, soube entender o coração de Deus. Só que eu só consigo entender o coração de Deus quando eu estou num relacionamento com Deus. Quando eu começo a caminhar com Deus. É igual um casamento. Quando nós casamos, a Elisa conhecia uma parte de mim. Depois ela conheceu uma outra. Não precisa falar. Né? Vamos ficar só pelo conhecer a outra parte. Entendeu? É um relacionamento. No relacionamento você conhece o coração, você sabe como as pessoas são. Quando você caminha com Deus, você começa a entender qual é o coração dele, para onde ele olha, o que ele espera de mim e de você. E quando você começa a entender, você vai fazer de tudo para agradar. Você vai fazer de tudo para melhorar a cada dia. Pelo menos essa é a ideia. E com Deus é assim. E aí quando ele continua a oração, ele fala assim, que a tua mão esteja comigo. Ele entendeu que ele era limitado. Ele entendeu que ele necessitava de ajuda. Ele entendeu, Deus, olha, se o Senhor atender tudo isso que eu estou pedindo, baseado nisso tudo que está no meu coração, eu não dou conta sozinho. Eu não vou conseguir gerir tudo isso sozinho. Eu não vou conseguir administrar isso tudo sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que você esteja comigo todo dia. Que a sua irmã esteja todo dia me falando, olha, é para cá, é para lá, é assim, é assado, é assim que faz, é assim que não faz. Preciso da tua ajuda. Ele reconheceu a limitação. O problema é que às vezes nós entramos em alguma situação ou queremos ter alguma atitude e esquecemos de chamar Deus para fazer parte do negócio. E aí quando desanda, aí não, Deus, vem cá me ajudar. Vem cá porque eu não soube lidar. Eu não soube fazer. Deus tem que fazer parte de tudo.
Você quer ser bem-sucedido em tudo que você for fazer, no trabalho, na escola, na empresa, em todas as áreas, no ministério, chama Deus para fazer parte. Eu falei esses dias, a gente estava conversando, e um dos critérios para se fazer sociedade com uma pessoa é que ela tenha, no mínimo, os mesmos princípios que você. No mínimo, senão não funciona. Se ela não pensar do mesmo jeito que você pensa, não precisa ser exatamente igual, mas pelo menos os princípios não baterem, pode abandonar que não funciona. Se você serve a Deus e ela não serve, já entra uma treta no negócio. Porque vai chegar uma hora que você vai querer investir, e a tua empresa ela serve para quê? Para abençoar o reino. Então vai chegar uma hora que você vai querer focar ela para isso e a pessoa não vai querer. Já não vai dar certo. Um outro critério que é importantíssimo, você quer fazer sociedade com alguém, se essa pessoa atrai o seu cônjuge, não faz sociedade com ela. Porque se ele tem capacidade de trair ela, vai trair você também. Então são critérios que nós temos que trazer para a nossa vida. E quando o Jabes ele faz essa oração, o que ele está dizendo? Deus, anda comigo, seja meu parceiro, seja meu sócio, entre aspas aí, me ajuda, seja o meu mentor. Mentor acho que fica mais bonito, né? Seja meu mentor, porque ele sabia que ele era limitado. Sabe onde que você vê isso acontecendo? Quando Moisés vai falar com Deus, e aí Moisés vai lá, eu brinco que Moisés foi pregar para Deus, né? Que ele começa a querer ensinar a Deus como é que fazia as coisas. Ó, Deus, isso, aquilo. E aí Deus fala assim, tá bom, Moisés, vou resolver o problema de vocês. Vou liberar o caminho, vou matar todos os inimigos, vou resolver tudo para você. Vocês vão lá, eu mando meu espírito, você vai, e boa, vocês alcançam a promessa, chega na terra e acabou. E aí Moisés, em Êxodo 33, versículo 15, ele fala assim, se a sua mão não estiver conosco, se você não estiver junto com a gente, se você não estiver com a gente lá, andando lado a lado, não nos faça nem sair daqui. Porque Moisés não estava preocupado com o que Deus podia dar, ele estava preocupado com um Deus que estava junto com ele, estava preocupado com a presença de Deus. E algo que eu aprendi é o seguinte, que às vezes que as pessoas que se preocupam com as mãos de Deus, no sentido do que Deus pode oferecer, pode perder quem Ele é. Você pode ganhar tudo na terra, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo e perder a salvação e perder quem Deus é. De que adianta ter tudo e perder o tudo? Não adianta nada. É melhor você não ter nada e ganhar o tudo. Esse dia nós fizemos uma observação aqui, que as pessoas mais ricas do mundo hoje são ateus. As mais ricas mesmo, que estão no topo dos topos, não acreditam em Deus, mas experimentam muita coisa. Por quê? Porque se movem por princípios. Eles, mesmo às vezes não conhecendo a Bíblia, ou às vezes conhecem e tratam justamente a Bíblia como algo que pode me abençoar, que pode me dar alguma coisa, eles alcançam. Porque ser abençoado não é questão de você crer ou não crer em Deus, é questão de você obedecer o que está escrito aqui. A palavra diz, dá e ser-vos-á dado. Se você der, você também vai receber. Se você abençoar um dos pequeninos do Senhor, o que Deus vai fazer? Eu mesmo vou te recompensar. Ele não fala que o cristão que fizer vai receber. Não, quem fizer, eu vou recompensar. Steve Jobs e Bill Gates, já falei isso umas 3 vezes aqui já. Eles abriram uma instituição filantrópica só para doar parte da fortuna deles. Para quem precisar. Abriram uma ação social e vamos abençoar essa galera. Não abençoar, eles usaram o termo, né? Mas vamos ajudar esse povo. Fazendo isso, eles triplicaram a fortuna deles. Só por fazer isso. Porque isso é um princípio que Deus recompensa. Porque isso é um princípio através de uma obediência que Deus atende. Agora, fazendo isso, eu garanto a minha salvação? Não. Por isso que a palavra diz, não adianta você ajuntar tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem. Se você não souber dar destino no que Deus está dando, até uma bicicleta te desvia. Até uma bola desvia você. Se não souber fazer e não entender o coração de Deus, qualquer coisinha nos tira fora do caminho, nos tira do propósito. E aí, consequência, nos tira do objetivo principal, que é a salvação. Só que Jabes entendeu o que era o coração de Deus. E aí ele continua a oração e fala o seguinte, proteja-me do perigo para que eu não sinta dor. Ele entra no critério do que respaldava toda a vida dele até aquele momento. Algo que judiava dele, algo que, quem sabe, machucava ele de verdade. Que era justamente a intenção do nome dele, quem sabe o destino dele até o fim da vida. Ele me proteja, porque eu realmente não consigo. Me proteja e me livra, para que eu não sinta essa dor. Nesse momento ele renuncia o nome dele. Ele está fazendo referência ao próprio nome.
Da mesma forma como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele estava falando: Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso ser modificado, eu preciso que essa maldição seja quebrada. E aqui eu quero trazer algo para você. Pode ser que a geração antes de você veio amaldiçoada, mas a partir de você pode ser quebrada. A maldição pode ser quebrada em você. Você já viu o testemunho do pastor Irineu? Que isso veio antes, né? O pastor Irineu. Primeiro veio o presbítero Felipe, depois veio o pastor Irineu. Mas no presbítero Felipe, ele já quebrou a maldição. Ele mesmo falou: não, eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Quando ele quebra essa maldição, ele toma essa posição em Deus, logo o pai dele veio para Cristo. E logo também o pai dele fez a mesma oração de quebra. E a partir dali, dessa linhagem, a bênção vem para todas as outras gerações. A intensidade que Jabes fez essa oração não abençoou só a vida dele. A intensidade com que ele fez essa oração abençoou toda a geração que veio após ele. Ao ponto de alguém que era colocado como o pior dos piores, que só trazia tristeza e desgosto, foi alguém que foi relevante, que foi o chefe de um clã, o líder de um clã, ao ponto de trazer não só prosperidade espiritual, mas material em todas as áreas, porque ele entendeu o coração de Deus, porque ele entendeu o que Deus amava, porque ele conseguiu olhar para o que Deus esperava que ele olhasse. E como que ele orou? Ele reconheceu Deus na vida dele. Ele soube que Deus era a fonte de todas as bênçãos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem pedido as bênçãos de Deus para você? Como você tem feito o pedido para Deus? Como que você tem orado para Deus? Eu não estou falando de questão material, eu estou falando de questão espiritual também. Eu acho que mais espiritual do que material, porque o material vai ser uma consequência do espiritual. O propósito de Deus na nossa vida não é te fazer alguém rico materialmente, é te fazer alguém rico de Deus. Porque quando você é rico de Deus, você passa a ser filho dele. E sendo filho dele, você já tem tudo. Tem gente que fala assim: eu quero ser rico. Você não quer ser nada. Porque você nem sabe quem você é. Que a partir do momento que eu e você sabemos que nós somos filho, se Deus é dono de tudo, eu sou rico junto com ele. Às vezes nós nem sabemos quem nós somos. E por isso nós não conseguimos alcançar aquilo que nós gostaríamos de alcançar. Por isso que às vezes nós não temos o que Deus gostaria de nos dar. Porque o coração ainda está errado. Porque o coração ainda não se moldou, porque o coração ainda não entendeu. Às vezes as pessoas tratam Deus como um amuleto de sorte. Quando você vai lá para 1 Samuel 4:8, você vai ver uma fase, um momento onde Israel trata Deus como um amuleto. Eles estão perdendo a batalha para os filisteus, estão perdendo aquela guerra ali, e alguém parte assim: lembrei, pega a arca e traz para o campo de batalha, porque toda vez que ela está no campo nós ganhamos. E eles foram lá, buscaram a arca, e Deus falou assim: dessa vez não. Dessa vez não. Cansei de ser tratado como um amuleto de sorte. Dessa vez chega. E Deus permite eles perderem. Deus permite às vezes nós perdermos para nós reconhecermos quem Deus é e não o que Ele pode fazer. Porque Deus pode fazer qualquer coisa por você. Mas Ele não quer ser tratado como um amuleto de sorte. Ele não quer ser tratado como uma ferradura que você coloca na porta para falar assim: agora eu tenho sorte. Não. Ele quer ser tratado como rei, Ele quer ser tratado como pai, Ele quer ser tratado como Senhor. E quando nós tratamos Deus como Senhor, Ele passa realmente a nos honrar como um Senhor honra. Ele passa a honrar como um pai honra. E a partir desse momento você começa a vencer. Como você tem pedido, como eu tenho pedido algo para o Senhor? Tudo que nós estamos vivendo, tudo é permissão de Deus. Quem sabe não permitiu você conseguir algo ainda, ou às vezes não me permitiu ter algo, porque eu ainda não entendi qual é o seu coração. Quem sabe nós ainda não entendemos no lugar de maturidade para realmente saber o que Deus está esperando. Quero que você fique de pé em nome de Jesus, para dar aquela sensação que está acabando. Uma vez que nós recebemos as bênçãos de Deus, nós não podemos esquecer a fonte de onde essa bênção veio. Nós não podemos esquecer quem é o dono de todas as coisas e quem faz todas as coisas.
Deus pode até te colocar num lugar de destaque, mas nesse lugar você nunca poderá esquecer quem foi que te colocou nesse lugar. Você nunca pode esquecer quem te colocou nesse lugar. Às vezes nós não estamos nem num lugar tão de destaque, mas estamos tão cheios do nosso eu, que nós esquecemos quem nos colocou ali. E a partir desse momento nós passamos a perder tudo aquilo que Ele nos deu. Não porque Ele ama, mas porque Ele, peraí, eu tenho que te colocar num lugar. Eu tenho que mostrar para você como as coisas funcionam. Israel perde a arca de Deus. Aí eles colocam a arca de Deus ao lado de um Deus pagão. E naquela noite, quando anoitece, o próprio Espírito de Deus vai lá e derruba aquele Deus pagão. Cai no chão. Porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. A partir do momento que eu e você colocamos as coisas que estão nas nossas mãos, dentro do nosso coração, Deus fala assim, eu tiro de você para eu te mostrar que eu sou o Deus da tua vida e não o dinheiro. Eu tiro o carro de você para provar para você que eu sou o teu Deus e não o carro que você está dirigindo. Eu tiro a casa de você para mostrar para você que eu sou o Deus. E na outra noite, eles levantam aquela estátua sem saber o que tinha acontecido. E aí, quando vira a noite de novo, Deus derruba aquela estátua de novo e faz ela despedaçar em vários pedaços. Para mostrar que Ele era Deus. E quando eles percebem o que eles tinham feito, que eles tinham trago a arca de Deus, sem tomar os devidos cuidados e fazer tudo o que deveria fazer, eles colocam a arca num carroção de bois e fazem ela ir sozinha. Muitas vezes nós abandonamos a presença de Deus por coisas. Abandonamos quem Deus é para ter algo. E esquecemos que Deus está acima de todas as coisas. Esquecemos que nós não precisamos de nada para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos da presença de Deus para fazer todas as coisas. E a partir disso, Ele traz tudo o que você precisa, só para cumprir um propósito e um plano. Quando Moisés chega diante do mar, e agora, lascou, o que eu vou fazer? Deus olha, Moisés, ensinei tudo para você, cara. Bate aí o cajado no chão. A hora que ele bateu o cajado no chão, ele obedeceu. Entrou numa posição de atitude em Deus e falou assim, bateu, pá! Abriu. E aí Deus dá a letra para ele e fala assim, ó, vocês vão chegar no rio. Quando chegar no rio, fala pro sacerdote ir na frente. A hora que o sacerdote encostar o pé na água, o rio vai abrir. As águas vão parar e vocês vão passar seco. E aí Moisés é obediente, faz o que Deus mandou, e o rio para e eles atravessam, a arca passa e eles continuam. Sabe qual é o nosso problema? Que nós sabemos da verdade e não obedecemos ao que Deus está falando. E queremos ter resultado. Não tem resultado se não obedecer. Até o ímpio sabe que se for obediente, consegue. E às vezes eu e você que somos cristãos, não obedecemos e não recebemos. E batemos o pé achando que Deus é obrigado a atender capricho. Deus não é obrigado. Faça uma autoavaliação em você. Você que está aí em casa, que sabe, você não está nem vendo ao vivo mais, você já está vendo isso aí não sei quantos dias depois. Mas Deus quer falar com você. Faz uma autoavaliação. Faça uma autoavaliação agora. Feche seus olhos agora. Você está em casa, feche seus olhos também. Começa a fazer uma autoavaliação em você. Olha para o que você está vivendo, olha para o momento que você está vivendo. Esquece de olhar para o cenário do Brasil, do mundo, por causa de doença, por causa disso, daquilo. Esquece. Porque você não vive por meio disso, você vive por meio de Deus. Quem rege a minha vida e a tua é Deus. Não interessa o que falem de você, se é isso, se é aquilo, não interessa. Quem está te sustentando é Deus. Se tem algo errado, se tem alguma coisa não prosperando na tua vida, seja material ou espiritual, quem sabe teu ministério está degredindo, está caindo, começa a refletir aonde você errou, começa a refletir o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, começa a ver a motivação do coração para onde foi, porque se a motivação do coração não estiver certa, Deus não te dá, porque Ele não quer te perder. Começa a fazer uma avaliação agora. Deus, o que é que eu estou fazendo? E se você está no caminho certo, Deus está prosperando, continua a falar, Deus, me ajuda, coloca a tua mão ao meu lado todos os dias, para que eu não venha errar, para que eu não venha sair do propósito, não venha sair do objetivo, para que eu não perca o foco do Senhor. Pedro só afunda porque ele tira os olhos de Deus, tira os olhos de quem estava fazendo a diferença na vida dele e começa a olhar para o cenário, começa a olhar para a dificuldade, começa a olhar para as ondas e para tudo que estava acontecendo. Às vezes você parou de olhar para Deus, você parou de olhar para aquele que estava te conduzindo e estava te sustentando com a mão, com aquele que estava fazendo você andar acima da circunstância e acima da dificuldade. Tudo estava dando errado, mas você estava indo bem. E a hora que você parou de olhar para Deus, começou a afundar junto. Querido, tenha atitude. A partir de hoje, tenha atitude. Ah, mas eu já tenho. Continua tendo atitude. Não vive só de enganar você mesmo, não. Toma posição, toma atitude diante de Deus. Você vai ver o que Ele vai continuar fazendo através de você. Se Ele já fazia algo bom, Ele vai continuar fazendo algo extraordinário. Porque quem tem coragem, tem atitude diante de Deus, experimenta o melhor dele nessa terra, em nome de Jesus.